Olá, crianças! Nós estamos gravando a nossa sexta videoaula. Para mim, para a professora Simone, né? E Bruno, agora que vocês estão retornando das férias. E nós vamos continuar com nossas atividades. Essa semana será gravada do dia 22 ao dia 31 de julho. Na quarta-feira, vocês vão acessar o link para estar assistindo, né? A leitura sobre festa junina, né? Que apesar de nós não termos esse ano na nossa escola, vocês já tiveram várias festas que vocês já participaram, então nós vamos estar trabalhando um pouco no texto sobre a festa junina. Então, o primeiro texto, Lendo e Entendendo. Vocês vão fazer uma leitura com muita atenção sobre a festa junina, né? Lendo bastante com atenção. Depois estão aqui os textos, as perguntas, onde vocês vão estar respondendo, né, que é uma interpretação de texto que é relacionada ao texto da festa junina. Então, vocês vão ter que reler novamente e continuar fazendo aqui na quinta-feira, do dia 23 de julho. Vocês vão continuar com as atividades da interpretação de texto. Aqui, nesse texto é um poema, então você vai fazer a leitura de um outro texto também sobre a festa junina, é um poema, e você vai fazer a comparação do que vai se tratar o texto, né? O que é que eles têm em comum. Então, qual que é a comparação de um texto, do primeiro texto, com esse segundo texto que vocês vão fazer a leitura. Na sexta-feira, vocês vão acessar também o link e estar ouvindo a história, assistir a história do Chico Bento, né? E aí vocês vão depois fazer uma produção de texto. Essa produção de texto, você vai criar a sua produção. Então, devido à pandemia, não tivemos a nossa tradicional festa do Lima. Mas pense um pouquinho e lembre-se de alguma outra festa que você participou e escreva um texto do que você se lembra. Então, você vai estar fazendo esse texto no seu caderno. Se você não participou de festa junina, você pode estar fazendo de uma outra festa que você também tenha participado. Na segunda-feira, viajando com a leitura. Então, vocês vão ouvir a história do príncipe Cinderela. Nessa atividade é uma ortografia, uso do S inicial e 2 S e S entre vogais. Então, vocês vão fazer a leitura do texto à surpresa. Então, vocês vão observar que quando vocês fizerem a leitura do texto, as palavras, toda palavra que tem o som de S, usa um S só inicial. Os 2 S, ele vai ser usado na palavra entre 2 vogais. E isso quando ele tem o som do S. Aqui nós temos algumas palavras, né? A palavra surpresa. A palavra surpresa, também o S está entre as 2 vogais. Mas quando você fala o S, ele está com o som de Z. Então, quando você tiver a palavra com o som de Z, casa, mesa, você vai estar usando um S só e não os 2 S. Aqui as atividades são todas relacionadas aos S. Nesse quadro, você vai colocar aqui, estar colocando, né, o S inicial. Então, você vai olhar as palavras. As que se iniciam com S, você vai colocar aqui, né? Por exemplo, sal, então você vai colocar aqui. As outras palavras, as que tem 2 S, por exemplo, pessoal, então você vai colocar nessa parte do quadro. E aqui as S com som de Z, então as palavras que você falou com som de Z, você vai estar colocando aqui. Por exemplo, surpresa e assim as outras. Então, prestem bastante atenção, leiam bem as palavras, né? E procurem observar bem o som quando você está falando as palavras com a letra S.
ainda no mesmo dia, vocês vão estar fazendo uma atividade, né? Que é uma atividade, é um marcador de livro. Vocês vão lá na página 98 de arte e vocês vão estar recortando e depois colorindo. Vai ficar um lindo marcador de livros para vocês estarem colocando na apostila, né? Para vocês estarem marcando as páginas de vocês. E aqui nós também temos um texto, leitura com prazer, sobre festa junina. Então você vai fazer a leitura desse texto que está aqui. Na terça-feira, vocês vão ter aula de educação física e a aula de inglês. Depois das atividades de educação física e inglês, vocês vão estar fazendo as atividades do M, que é o M antes de P e B, e o N antes de outras consoantes. É uma revisão, é uma retomada de tudo que nós já fizemos, que vocês já fizeram, né? Que a professora já deu as aulas sobre M e N, então é uma revisão das atividades. Aqui estão todas as atividades relacionadas também. Você vai colocar aqui completando as palavras, né? E assim as outras atividades também. Na quarta-feira, vocês farão a leitura, né, do jacaré de estimação, né? Vocês vão ouvir ou assistir no YouTube. Depois, fazer a leitura do texto Doroteia a Centopeia. Então, vocês vão ler com muita atenção, porque esse texto, as atividades são de interpretação e todas as questões que estão aqui relacionadas, vocês vão procurar no texto as respostas. Então, os personagens, né? Então, vocês vão voltar, reler na quinta-feira, né? Que vocês vão ter aula de inglês, depois de educação física e inglês. Vocês vão reler as questões e vão estar, né, respondendo, são relacionadas ao texto. E na sexta-feira, outra atividade, né, que vocês vão fazer da Viajando na Leitura, que é assistir O Ogro da Floresta. E depois vocês vão fazer também, novamente, uma leitura